Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Taylor e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a pessoa do Espírito Santo. Pois é, gente, de novo eu aqui falando sobre ele. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então, cara, Deus, ele está totalmente disponível para ser conhecido por você, basta você querer. E ele é totalmente infinito de novidades. Quero deixar claro que Deus é um ser triuno, e não é uma trindade. Então, é um ser que se revela de 3 formas diferentes, ele se reflete a sua personalidade em 3 formas diferentes. Então, cada um deles tem uma personalidade única, mas ao final das contas, é um em 3, beleza? E aí, eu quero ir lá pra Joel. Todo mundo conhece, mas eu vou repetir. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Eu fiz um vídeo no canal há um tempo atrás sobre a exclusividade de algumas pessoas no Antigo Testamento e até no Novo, né, que é João Batista, seu pai, sua mãe, que foram cheios do Espírito Santo. Dava pra contar nos dedos as pessoas que tinham a pessoa do Espírito Santo. A pessoa. Gente, eu falo muito isso, a pessoa. Mas agora, aqui tem uma promessa de toda a carne. Você pode até grifar aí a palavra toda, porque agora não é só sobre Moisés. João Batista, o rei Davi, meu Deus. Não, é sobre a Rebeca, é sobre a Maria, é sobre o José, é sobre uma criança, é sobre um idoso, é sobre os servos, é sobre as servas, é sobre... Entendeu? É toda pessoa que aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida vai ter um presente incrível. Porém, galera, eu quero sempre deixar claro a palavra toda, beleza? Toda. Escreve aí. Escreve essa palavra que ela vai aparecer de novo agora em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Beleza, se cumpriu. O mais louco, mano, não era só sobre a casa de Israel, não era só sobre a tribo de Judá, não era sobre apenas a linhagem de Abraão, não sei o quê. Não, agora, aqui em Atos, Pedro, ele vai na casa de Cornélio, um gentil, não é israelense, não é judeu, não é da linhagem de Abraão. Ele vai lá na casa de Cornélio e todo mundo é batizado no Espírito Santo, mano. Tipo, os gentios. Então, nós somos participantes dessa promessa. Só que eu quero deixar claro que não basta apenas ser batizado no Espírito Santo. E eu vou explicar já sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Opa, habitarei? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Esse espírito é o nosso espírito mesmo. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, cara, não é apenas ter Deus habitando em mim, é aperfeiçoar Ele em mim. Sabe, é uma vida, é um processo. Então, eu fui batizado no Espírito Santo, acabou. Não, mano, ainda existe muito mais. Então, aqui tá falando sobre um santuário do Deus vivente, ou seja, o santuário do Deus vivente. Quer dizer, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como assim? Como é que Deus cabe dentro de mim? O Espírito de Deus.
E ele fala sobre habitar e andar, sobre um Deus que habita em nós e que anda entre nós. O que tem a ver sobre filhos e filhas, Rebeca? Você tá falando sobre o Espírito de Deus e você tá falando sobre o Pai. Calma aí, Rebeca, você tá misturando as coisas. Não, você vai entender. Você vai entender. Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, né, letra maiúscula, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tá ligado? Vocês estão entendendo? Porque eu falei sobre filho de Deus? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Meu Deus! E sobre a diferença que eu estava falando, sobre ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, é exatamente isso. Você tem que fazer morrer a vossa natureza terrena. Aqui fala sobre santidade, aperfeiçoando-vos. Fala sobre uma diligência, sobre uma busca, sobre uma caminhada de santidade, de arrependimento. Mortificar os feitos do corpo. Você tem que ser guiado pelo Espírito e não pelas suas vontades carnais. Salmos, capítulo 51, versículo 12. Eu quero falar sobre essa diferença através de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebiu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Pega isso. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Vamos nessa. Não retires de mim o teu santo espírito. Na real mesmo, o que Davi estava falando é o seguinte: quando nós pecamos, o Espírito Santo ele se entristece, porque ele é santo, cara. Não dá pra comungar, não. Os atributos dessa pessoa, que é o amor, gozo, paz, fé, longanimidade, benignidade, bondade. Gente, me ajuda aí. Amor, gozo, paz, fé, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Me ajuda aí, minha gente. Me ajuda aí. Anota aí. Escreve aí nos comentários. Esses atributos do Espírito Santo, são 9, eles simplesmente ficam inertes. E como é que ele volta a comunhão conosco, mano? Porque ele fica caladinho. Você peca, ele... Nossa, o silêncio de Deus é angustiante, é torturante, sério. É triste, ele fica triste com a gente. Aí o que acontece? Davi, ele tava... Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito voluntário. A alegria é um dos dons do Espírito. A alegria faz parte dele. Então ele tem o Espírito dentro dele, só que o atributo dele, as qualidades dele, as revelações dele, o coração dele, a personalidade dele estava silenciosa. Não, o que você vai fazer? Você é levado para um lugar de arrependimento. Você caminha para um lugar de arrependimento e nesse lugar tudo aquilo que Davi pediu, restitui-me a alegria da salvação, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir o júbilo e a alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Ele vai falando. Nesse lugar de arrependimento que Davi ficou, galera, muita coisa mudou. Davi, ele nunca mais pecou na mesma coisa. Então, o silêncio de Deus já é muita coisa. É difícil, mano, é difícil, dói, tá? Então, ele te leva para um lugar de arrependimento. Então, não basta apenas ser batizado. Eu fui batizada há muitos anos, faz 20 anos, faz 15 anos. Beleza.
Você tá prosseguindo em conhecê-lo? Quais são as tuas histórias a respeito dele? O que é que você já viveu com ele? Você vive uma vida de arrependimento, de obediência? Você tem alegrado ele ou tem magoado ele? Feito ele ficar em silêncio com você? Mano, e é isso que eu queria contar pra vocês. Tô aprendendo sobre ele. Comentem aí embaixo o que vocês estão aprendendo. Tem uma galera aí aprendendo sobre ele. E é muito massa a gente juntar as nossas brasas e pegar fogo. E é isso, galera. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!